Salve galera, tudo beleza? Vamos bater um papo aqui sobre pedalar em pé. Primeiramente, eu respeito todas as formas de pedalar, todos os objetivos com a bike, e tem gente que realmente não gosta de pedalar em pé e tem essa limitação, tem essa opção e tá tudo bem. Mas eu gosto de ressaltar porque tem pessoas que têm vontade de pedalar em pé e acabam não explorando isso por não saber dos benefícios e como que tu pode usar na estratégia do teu pedal a pedalada em pé. Vamos lá, a benefícios de pedalar em pé. Primeiro, é que quando tu for fazer um pedal muito longo, tu não precisa ficar todo o tempo sentado, consegue fazer alguns intervalos em pé. E isso faz com que alivie a pressão de estar sentado no selim. Não é para isso que a gente levanta, não é para isso que a gente pedala em pé, mas é um benefício, é um reflexo do que acontece quando tu faz alguns intervalos em pé, tu já diminui muito. Por exemplo, hoje eu fiz um pedal de 2 horas, seriam 2 horas realmente sentado aqui, porque o terreno era todo ondulado. Acabei de chegar do pedal aqui, cheio de poeira. Hoje tinha um poeirão na estrada. Se eu não tivesse feito alguns intervalos em pé, de baixa intensidade, de média intensidade, e algum até de alta intensidade no finalzinho de uma escalada, eu estaria o tempo inteiro sentado no selim. Isso fez com que alguns momentos eu aliviasse. Bom, não é para isso que a gente pedala em pé, mas é um dos reflexos positivos. Vamos a fatos. Sempre que tu pedalar em pé, tu vai gastar mais energia do que pedalar sentado. Sempre que tu pedalar em pé, tu vai gastar mais energia do que pedalar sentado, sendo em alta intensidade ou sendo em baixa intensidade. Primeiro porque ao invés de tu estar sentado fazendo mais giro, tu vai provavelmente estar numa marcha mais pesada, uma ou duas mais pesadas do que estaria sentado para pedalar em pé. Porque às vezes a gente está naquela cadência ali em torno de 85, 90, girando, vai fazer um intervalo em pé, tem que baixar uma ou duas, porque senão a gente levanta e fica pedalando em falso, não tem nem sentido levantar, né? O que ajuda na estratégia, levantar também, é quando a gente tem duas formas, basicamente 3 formas, né? Duas formas de pedalar, dois motivos pelos quais pedalar em pé, que seria um em baixa intensidade e outro seria em alta intensidade para dar um ataque, para dar um sprint, para fazer um intervalo de força maior, para dar uma fuga, para simplesmente acelerar sozinho no seu próprio pedal, querer pegar um segmento no Strava. Então, primeiro eu vou falar da parte de levantar para fazer um intervalo de força diferente. Mesmo sendo tu gastando mais energia para pedalar em pé, se tu fizer um intervalo em pé em menor intensidade, ou seja, não vai estar fazendo nenhum sprint, nenhum ataque. Aquele intervalo que tu baixa no máximo uma marcha ou duas, tu já vai usar outros grupos musculares. Então, mesmo gastando um pouquinho mais de energia, tu consegue descansar aquele mesmo grupo muscular, aquela mesma posição que está o core pedalando sentado. Tu consegue fazer uma alteração de movimento. Quem nunca faz, quem nunca levanta para pedalar em pé, vai sentir mais dificuldade porque vai estar ativando grupos musculares que não está acostumado. Mas quem vai aos poucos levantando, pedalando em pé, no início às vezes é chato porque a pessoa não tem aquela musculatura pronta para isso, não tem o costume, não tem a consciência corporal para fazer o movimento, eu vou falar disso também, e acaba tendo um desgaste físico maior do que se estivesse preparado para pedalar em pé. Mas tudo é um processo, então vai fazer um intervalo em pé de 20 segundos, de 10 segundos, daqui a pouco está fazendo de 30 segundos e vai condicionando, vai levantando menos vezes nos primeiros pedais, já nos outros pedais começa a levantar mais vezes, fazendo esse movimento de pedalar em pé com menor intensidade possível, só para trocar o movimento, e aí tu já vai condicionando a musculatura. Depois que tu tem a musculatura para pedalar sentado e pedalar em pé, quando tu pedalar em pé tu vai ter muito mais resultado. A gente usa muito na escalada também. Tem lugares que tu já tá na marcha mais leve, já tá lá no maior lá do cassete e às vezes está muito trancado. Se tem aderência, se tem possibilidade, fazer um intervalo em pé vai fazer com que tu reduza muito o tempo de continuar no mesmo movimento. Seria uma escalada de 10 minutos ou de 5 minutos, que tu tem que ficar 5 minutos num lugar muito inclinado. Imagina não ter o recurso de andar em pé ou querer andar em pé só nesse dia. Aí também tu não vai estar condicionado e pronto para isso. Então, mesmo gastando mais energia, às vezes é benéfico e ajuda na economia de energia, porque tu vai economizar a musculatura de pedalar sentado
para gastar um pouco mais a musculatura de pedalar em pé, e aí assim tu vai jogando conforme o teu pedal. Outra coisa importante que eu falei do posicionamento, quando for pedalar em pé, a gente vê que a bike faz aquele movimentinho lateral, e é isso mesmo, ela pode fazer um movimentinho lateral e o quadril tem que ficar estabilizado, rígido e a força só na perna. Tem gente que joga mais a bike e tem gente que joga menos a bike quando está fazendo intervalo em pé. Isso é normal. Isso é normal porque quanto mais intensidade, mais a bike vai jogar para o lado. Quanto menos intensidade, menos vai jogar. Por exemplo, se tu estiver fazendo um sprint, lógico que tu vai imprimir muito mais força e a bike vai jogar muito mais para os lados. Mas é importante saber que o posicionamento para pedalar em pé, se estiver em pé na bike, só baixar o canote aqui. Pedalou em pé, é interessante deixar sempre o quadril estabilizado e fazer a força só na perna. Se começar a jogar muito o corpo todo para os lados e a bike também, fica um movimento que não vai converter em velocidade. Então, se tu não está suportando mais deixar o quadril estabilizado e fazer a força só na perna e jogar a bike e deixar o tronco reto, aí é sinal que tu tem que usar uma marcha mais leve de repente, porque não está suportando fazer o intervalo em pé naquela marcha. Muito importante então para subidas, imagina vocês estarem um longo período só naquela mesma musculatura, naquele mesmo posicionamento, poder alternar, alterar o posicionamento, alterar os grupos musculares que está utilizando. E então também não é só na subida, mas em terrenos planos e ondulados, as subidas pequenas a gente pode aproveitar o embalo da bike. Ninguém vai fazer uma subida de 2, 3 km querer aproveitar o embalo no início dela. Só se o cara tá muito condicionado, sobrando força, que ele já pode entrar e atacar uma subida de 2, 3 km. Mas enfim, né, normalmente a gente entra numa subida longa mais devagar, com mais giro, dosando para que não falte energia antes do fim, para que a gente não afogue antes do fim ou a perna perca força antes do fim. Então tu consegue fazer esses intervalos na subida em pé para alterar a musculatura e também nos lugares mais inclinados quando não tem marcha suficiente, mas nos terrenos ondulados tem que aproveitar toda esse benefício da roda 29 para quem está usando mountain bike 29, que a bike embala bastante no plano, e usar esse embalo para ir copiando um terreno ondulado e atacando subidas menores. Às vezes vale mais a pena tu atacar uma subida menor do que tu deixar baixar muito a velocidade, cambiar e aí ficar botando 2, 3 marchas mais leves, começar a girar, sair daqueles 30 por hora para aqueles 18. Então, se tu tem o recurso de pedalar em pé, tu aplica muito mais força. Tu vem vindo no embalo, terreno ondulado, levanta, intervalo em pé. Às vezes um intervalo mais curto, às vezes um intervalo mais longo. Ou mesmo se a subida tiver, sei lá, 200 metros e tu suportar 100 metros em pé, 150 metros em pé, já é o embalo que tu pega nessa subida curta, já é o intervalo que tu faz nessa subida curta com uma velocidade bem menor, já é outra musculatura que tu usa aí só no meio para frente dessa subida de 200 metros, por exemplo, tu senta e volta a girar mais. Então tu tem duas formas de subir ela, com o embalo, em pé e depois sentado. É totalmente diferente de tu só chegar nessas subidas curtas e encarar elas sempre sentado. Então, aproveitar embalos também tem economias de energia. Por isso que eu disse que se tu comparar o pedal em pé, em baixa intensidade, e o sentado, o em pé sempre vai gastar mais, porque gasta mais músculo, mais movimento, né? Em pé tu vai gastar mais energia, mas essa energia vai se converter ao teu favor quando tu tiver num terreno ondulado. Então por isso que é um recurso muito legal de pedalar em pé. Tu fica um ciclista mais versátil, tu vai melhor no longão, tu vai melhor no treino curto, tu vai melhor nos ataques, nas respostas, tu vai melhor em terrenos inclinados. Então assim, essa versatilidade que vem pro teu preparo físico, para tua forma de andar, então é um recurso. Se tu olhar ciclistas profissionais aí pelo mundo todo, de mountain bike, de speed, todos eles pedalam em pé. Mas voltando ao que eu falei no início do vídeo, cada um pedala como se sente bem. Eu já pedalei com pessoas que não gostam de pedalar em pé. Às vezes não é que eu questionei, mas trocando uma ideia, e aí, pedala em pé? Às vezes eu sinto desconforto na lombar, às vezes eu sinto um desconforto na perna, assim, não gosto, ou prefiro pedalar assim, e tá tudo bem, cada um pedala como quiser, não é uma regra para todo mundo, mas é legal a gente trocar essa ideia, porque se tu não pedala em pé e tem vontade, já sabe que tu vai ficar um ciclista mais versátil, e que é um recurso que tu pode usar em diferentes momentos.
Só não na descida, né? Se bem que na descida a gente geralmente fica em pé, e aí já é todo um outro vídeo que a gente pode falar de posicionamento na descida para descer com mais aderência, daí técnica de mountain bike mesmo, e não técnica de pedalada em pé. E sim, descida em pé a gente não pedala, né, na descida. Quando a descida é muito virada, a gente desce em pé, mas não está pedalando em pé, e o vídeo aqui é sobre pedalar em pé. Espero que tenham gostado do conteúdo. Eu gosto muito dessa troca de ideia, de pegar minha experiência do dia a dia aqui da montanha, trocar ideia com vocês, porque daqui um pouco vocês podem até saber tudo que tem nesse vídeo, ou talvez uma informação dá aquele clique, assim, uma nova ideia para ir para a rua mais motivado, fazer os teus intervalos em pé, ou pegar uma dica desse ou qualquer outro vídeo. Então, curto muito essa resenha aqui com vocês, falando não só de forma técnica, mas de forma prática, que é o nosso dia a dia na bike. Se não é inscrito no canal ainda, te inscreve, ativa o sininho para cada vez que entrar algum vídeo de informação aqui vocês ficarem sabendo. E até a próxima!